Olá, oitavo ano, bom dia. Iniciando mais uma aula de oficina de negócios. Hoje, quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Vamos começar a aula encerrando com um pequeno texto sobre resiliência. E depois nós vamos começar a fazer alguns questionamentos sobre o nosso capítulo 3, que é o capítulo de avaliando os comportamentos empreendedores. Então, a gente vai focar muito nesse capítulo 3, porque após ele vem aquele plano de negócio, todo aquele plano de negócio que nós já trabalhamos na parte de prática, né? Vocês construíram a empresa de vocês, vocês escolheram o produto, escolheram os valores, né? Fizeram pesquisa. Infelizmente tiveram que fazer esse trabalho individualmente, que não podemos fazer em grupo, mas aí é a parte base para a gente introduzir novamente os planos de negócios. Só que dessa vez a gente vai trabalhar com aulas práticas também, só que vocês vão trabalhar em casa, né? Com o mesmo processo, fazendo vídeo, mas não mais como a empresa que já foi construída na unidade anterior. Vão ser outras aulas práticas, outros trabalhos para a nota. Antes da gente ler o texto, eu quero lembrar vocês que nós estamos aí praticamente, né, com 1,5 semanas para a entrega do filme, certo? E 3 pessoas até agora entregaram o trabalho. Então, vocês têm aí até a data do dia 31 de agosto para poderem fazer a entrega do filme, certo? Passando desse prazo, não será mais possível aceitar, porque já vai ter a lista do mês de setembro. Vamos ter a lista de agosto, que já está disponível, a de setembro e a de outubro. Vão ser 3 filmes para a construção da nota da avaliação, ok? Então, só relembrando. Agora vocês vão acompanhar. Eu vou fazer uma pequena leitura de um texto sobre resiliência para a gente encerrar os conhecimentos das aulas anteriores, certo? Só um pequeno texto, vocês vão acompanhar juntamente com o caderno de vocês em mão. Quem quiser também está com o livro. Resiliência está no nosso capítulo 2. Vocês acompanhado com o caderno, já pode botar a data de hoje e também já começar colocando atividade de classe, questão 1. Porque paralelo que a gente vai lendo texto, certo? E depois iniciando o outro texto para o capítulo 3, nós vamos colocando as questões de classe. Então, vamos ver. Vocês vão acompanhar o texto e depois vão observar as questões que podem ser questões pessoais e outras que não são questões pessoais, são questões para pesquisa. Para muitos pesquisadores, a resiliência pode sim ser desenvolvida. Em uma matéria de Soraya Rodrigues de Aragão, no Portal da Educação, a resiliência é apontada como algo possível de desenvolvimento por meio de aprendizagem. A matéria indica alguns caminhos para desenvolvê-la: administrar emoções, controlar impulsos, cultivar o otimismo, aprimorar-se, analisar o ambiente, buscar ajuda quando necessário, dar sentido às suas vivências e ter empatia. A ideia de que a resiliência não é inata sugere que é
na nossa interação com o ambiente que desenvolvemos mais ou menos essa característica. Essa corrente de pensamento, cada vez mais em evidência, admite que na socialização desenvolvemos habilidades e estratégias para lidar com as adversidades. Sob essa perspectiva, a família e as instituições de ensino, como importantes espaços de socialização, exercem um papel importantíssimo no sentido de preparar as crianças e os jovens para lidar com um mundo cada vez mais competitivo e ameaçador. Então, esse texto é um texto paralelo à resiliência, certo? Que é o texto que vocês acompanharam agora. Então, vocês vão começar a questão de número 1. Não precisa copiar o texto que foi lido. Só acompanhar e, se for preciso, você tem aí o vídeo para você acompanhar a leitura do texto quantas vezes você quiser. Certo? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer na questão 1, certo? Como atividade de classe, você vai escolher uma dessas características, certo? Que a matéria pode desenvolver através da pesquisadora Soraya Rodrigues de Aragão. Então, eu vou repetir as características, você vai escolher uma delas vai fazer a pesquisa e você pode falar aí pessoalmente ou você pode também fazer uma pesquisa mais extensa sobre essa característica. A gente tem administrar emoções, é a 1. 2, controlar impulsos. 3, cultivar o otimismo. 4, aprimorar-se. 5, analisar o ambiente. 6, buscar ajuda quando necessário. 7, dar sentido às suas vivências. 8, ter empatia. Então, a questão 1, escolha uma das características relacionada ao texto e fale sobre ela. Essa vai ser a nossa introdução da questão 1 para vocês fazerem agora como atividade de classe, certo? E vamos aí dar início à questão 2. Questão de número 2. A questão de número 2, você vai pesquisar um pequeno texto sobre essa pesquisadora, Soraya Rodrigues de Aragão, que fez aí várias matérias para o Portal da Educação, falando sobre resiliência, certo? Que resiliência é um processo de aprendizagem. Então, não é que você já nasce resiliente. A gente vai desenvolvendo de acordo com as necessidades, né? Então, ela diz que cada vez mais em evidência admite que a socialização desenvolvemos habilidades e estratégia para lidar com as adversidades. Então, o ambiente escolar, o ambiente familiar, o seu grupo de amigos, independente se é amigos do seu bairro, amigos da sua escola, se é um grupo que você participa, seja ele um curso, um esporte, certo? Um grupo relacionado à religião. Então, é nesses momentos que a gente vai desenvolvendo, né, e trabalhando com as diferenças, fazendo aí um processo de aprendizagem. Então, a questão 2 é a seguinte: pesquise sobre a pesquisadora Soraya Rodrigues de Aragão. Ponto. Então, façam uma pesquisa aí ampla
que vocês vão encontrar bastante temas relacionados à resiliência. Agora nós vamos deixar de falar um pouco sobre resiliência, certo? Porque já falamos em umas 2 aulas anteriores para revisar as nossas aulas, né? E vamos falar um pouquinho de empreendedorismo em si e o comportamento do empreendedorismo, certo? Que a gente sabe que possuímos 10 características, né? Que chamamos de CCEs, que são características do comportamento empreendedor, certo? Que são as CCEs que a gente estuda já desde o primeiro módulo, que é o módulo do 6º ano, e a gente vem agora só fazendo aí o aperfeiçoamento. Então, vamos começar a aula de hoje com uma abordagem preliminar, um texto inicial. Novamente, eu vou fazer a leitura do texto, vocês não precisam copiar esse texto no caderno, só as questões que são ditas, que vamos aí para a questão de número 3, e depois as respostas. Vamos lá. Abordagem preliminar, o nosso texto. A proposta desta coleção de empreendedorismo é introduzir noções básicas de planejamento de negócios. Nesse momento, nós já exploramos uma série de conteúdos necessários para iniciar esta vivência, tanto com relação às dimensões internas quanto às dimensões externas da ação empreendedora. Então, vejamos que ela fala da relação interna e das relações externas. Nós vivenciamos isso quando fizemos a nossa empresa, certo? Aqueles trabalhos excelentes que vocês fizeram, né? Vocês mesmos produziram, vocês mesmos estavam ali diante da câmera, gravando e falando sobre tudo que a empresa de vocês possuía e tudo que nós trabalhamos, os conceitos teóricos que trabalhamos durante as aulas, certo? Então, essas são as relações. Por isso, esperamos que vocês, alunos, né, apresentem uma maturidade necessária para pensar em pequenos negócios, levando-se em considerações questões financeiras, competitivas e etc. Antes de iniciar essa vivência, nós vamos relembrar alguns conceitos, né? Fazer aí uma retrospectiva. E uma palavra muito importante quando a gente faz uma retrospectiva relacionada a empreendedorismo é autoavaliação. Então, essa vai ser a nossa questão de número 3. Você vai colocar aí questão de número 3. Por que a autoavaliação, certo? É um conteúdo que devemos revisar ao falar de empreendedorismo. Interrogação. Então, você vai explicar aí por que a autoavaliação é o básico para que a gente possa revisar alguns conceitos, certo? Então, nós vimos as CCEs, como eu já tinha falado, as características do comportamento empreendedor, que nós vimos lá no comecinho, também no primeiro capítulo. Isso tudo é fundamental para essa ação empreendedora e ser demandada nos próximos capítulos, porque a parte prática nós já vimos bastante, e a parte teórica nós já vimos bastante, e a parte prática nós começamos a pôr, né, realmente a mão na massa quando
começamos a fazer a parte da empresa, certo? Então, alguns conceitos, por algum motivo, talvez vocês não lembrem, mas se autoavaliar, né, vai fazer aí você ter o início dos seus projetos de empreendedorismo. Ponto. Então, aí nós temos o nosso texto inicial, certo? Do nosso capítulo 3. Vamos agora para a nossa questão de número 4. Continuando, agora o texto 2 do nosso capítulo 3. Autoavaliação. Como ajudar as pessoas nesse processo? A reflexão sobre o próprio desempenho é um meio eficiente para o aluno aprender a identificar e corrigir seus erros. Nesse caminho, o papel do professor é essencial. Então, veja que interessante. Ele fala que se autoavaliar é o primeiro passo para se trabalhar o empreendedorismo. Porque, afinal de cada ciclo, eu preciso fazer minha autoavaliação. Como foi que eu me desenvolvi como aluno? Eu fui um bom aluno, eu fui um aluno mediano, eu fui um aluno ruim, eu fui um aluno péssimo, né? Então, no decorrer do ano, o texto, esse pequeno parágrafo do texto diz que o professor tem aí um papel essencial nesse caminho, porque a gente vem trabalhando com vocês, né, desde o começo de uma jornada até o final dela. Então, nós vamos vendo as mudanças, nós vamos mostrando caminhos novos, nós vamos ajudando a superar as dificuldades, né, a superar e a mostrar os erros e fazer com que vocês possam sempre corrigir e sempre tornar cada vez melhor, né? E ver que aos poucos vocês podem se tornar cada vez melhor. Então, esse primeiro parágrafo que fala de autoavaliação, como ajudar as pessoas nesse processo. Então, você vai explicar isso na questão de número 4, certo? Então, você vai colocar aí questão de número 4. Você acha que o professor é essencial neste caminho para a autoavaliação? Justifique sua resposta. Então, se você acha que é importante, você vai botar sim e vai dizer o porquê. Sejam coerentes na resposta de vocês, né? Coloque uma resposta completa e explique o porquê detalhadamente. Se você acha que não, também você bota não e justifica a sua resposta. Também sejam coerentes e coloquem uma resposta completa, certo? Então, vamos terminar com o restante do nosso texto. Ao término de cada unidade, certo? A gente tem aí alguns minutos de reflexão sobre o que estudou e como fez isso, certo? Então, a gente vai trabalhar com uma ficha, com uma série de itens que é preciso responder a perguntas sobre comportamentos, procedimentos de estudos e conteúdos. No fim, cada um atribui uma nota a si próprio que você vai considerar na média da disciplina, até que a turma reconhece as próprias falhas. Você se surpreende, mas
Nos meses seguintes, a garotada não corrige os deslizes que apontou na autoavaliação. Por que isso acontece? A intenção foi a melhor possível. A abertura para um diálogo na avaliação é uma medida interessante, tanto para o estudante tomar consciência de seu percurso de aprendizagem e se responsabilizar pelo empenho em avançar. É a chamada autorregulação, como para ajudar o professor a planejar intervenções em sala. Mas a forma como a autoavaliação foi aplicada não é a mais recomendável. É provável que a atividade tenha sido encarada como uma mera formalidade. Nesses casos, a tal postura crítica da turma é pouco mais que um apanhado de coisas que o professor espera ouvir. Preciso bagunçar menos, tenho de respeitar os colegas, faltou estudar antes para a prova. Já aconteceu com você? Da lista de equívocos que se pode apontar no exemplo do parágrafo, o mais grave é a falta de acompanhamento e intervenção do professor. Então, de acordo com o que foi visto, nós vamos fazer a seguinte atividade na questão de número 5, certo? A questão de número 5, você vai escrever uma lista do que é que você precisa melhorar como aluno, mesmo que seja uma melhora curta ou uma melhora longa, né? Preciso melhorar um pouco o meu comportamento, ou eu preciso melhorar muito as minhas notas. Então, você vai fazer uma lista aí com vários itens sobre isso, certo? Que vai estar disponível na questão 5, e você vai tirar uma foto e vai enviar pelo aplicativo para que a gente possa colocar a nota e fazer a avaliação de como anda aí a sua autoavaliação. E depois, nas próximas aulas, nós vamos ter o retorno, ok? Então, vocês tiveram 5 questões para vocês fazerem, o texto para vocês acompanharem. Não esqueçam de mandar o filme do mês de agosto, que vale aí de 3 pontos, no mínimo 20 linhas, certo? E o máximo é livre, falando do que você gostou e por que, do que você não gostou e por que, e fazendo a relação do filme com a nossa disciplina de oficina de negócios, que é relacionado ao empreendedorismo, certo? Espero que tenham um ótimo final de semana, uma ótima quinta-feira. Aguardo as atividades e até a nossa próxima aula de oficina de negócios, ainda falando das características do comportamento empreendedor. Mande suas atitudes para que sejam avaliadas. Até a próxima aula.